A gente, não vou falar nos últimos anos, mas é uma cultura que vem lá de trás, desde a época do meu avô, dedica uma atenção muito grande para a equipe. Tanto é que a gente tem um histórico de perpetuação de funcionários e executivos. No meu período, na minha gestão, não foi diferente. E a gente se profissionalizou mais nesse sentido. Dentro de que uma equipe feliz produz mais e atende melhor o nosso cliente. Todo mundo fala, o cliente é o mais importante. Talvez não, talvez o funcionário feliz vai entender a importância do nosso cliente e vai fazer o nosso cliente feliz. Esse episódio é um oferecimento de V3 Capital e EMEG. Tá começando mais um episódio de O Gestor, o seu podcast quando o assunto é gestão prática. Nós trazemos aqui os melhores gestores capixabas e nacionais para uma conversa aprofundada sobre as melhores práticas de gestão para que você consiga traduzi-las para o seu negócio e, consequentemente, destravar todo o potencial de crescimento da sua empresa. Meu nome é Bruno Rigamonte. Eu sou Gabriel Feitosa, um entusiasta das boas práticas de gestão do empreendedorismo capixaba, e hoje o gestor convidado é Sérgio Tristão. Ele que é economista pela PUC-Rio, ingressou na empresa em 88, na Tristão Real Café, já está há 34 anos à frente da empresa. A Tristão, que iniciou suas atividades em 1935, em 71, sob o comando de Jones Tristão, fundou a Real Café, já tem aí 87 anos de história, movimenta 1,6 milhões de sacas de café por ano, faturou no ano passado 1 bilhão e atualmente conta com mais de 400 colaboradores diretos. Sérgio, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo ao Gestor. Tá bom, obrigado, Gabriel. Só corrigindo, eu comecei a trabalhar na empresa em 79. Eu assumo o controle da empresa em 88, mas eu, como executivo, como funcionário e depois executivo, eu fiquei esse período aí de 9 anos, mais ou menos. E desde 88 à frente no comando da empresa. Certo. Fala um pouquinho sobre o core business, tanto do Tristão quanto da Real Café, para ficar mais claro para todo mundo. A Tristão é uma trading de commodity agrícola, né? Trabalha 100% com o café verde, que a gente chama, porque é o café in natura, e opera, comercializa café nos 5 continentes. Tá? O nosso principal mercado na área de café verde é a Europa, mas a gente tem uma penetração muito boa nos Estados Unidos, e na América do Sul ainda temos a Argentina. Não sei até quando a Argentina vai durar nessa crise política e econômica que ela está vivendo. Perfeito. Mas é um mercado muito importante para a gente também, a América do Sul. Tá? A Ásia é importante, concentrado muito em Japão e Indonésia. Perfeito. E a Real Café? Bom, a Real Café, que a gente assume o comando dela a partir do ano 2000, ela produzia 4 mil toneladas, o principal cliente era Estados Unidos e Europa. Nós, praticamente ao longo desses 20 anos, a gente triplicou a capacidade de produção. Hoje ela está na casa de 11 mil a 12 mil toneladas. E os Estados Unidos continua sendo muito importante para a gente. Um cliente grande que é o maior retail de café torrado nos Estados Unidos, a empresa Smucker, com a marca Folger. E o outro mercado importantíssimo para a gente, por incrível que pareça, é um forte país produtor, que é a Indonésia. No café solúvel é o nosso principal cliente. É mesmo? Tá? Um cliente? Um cliente. Ele tem 60% do mercado da Indonésia, que é um mercado muito grande, com um crescimento vertiginoso, entendeu? Porque a Indonésia está indo economicamente muito bem, passou a pandemia crescendo e tirando muita gente, trazendo muita gente para o consumo. Café é uma novidade para a maioria, mas a população é muito grande. Sem dúvida. Tá? Sérgio, é interessante ver como que vocês conseguiram, ao longo da história familiar mesmo, né, das várias gerações que já tem hoje
na operação, enfim, no negócio como um todo. Tive a oportunidade de conhecer a Tatiana, sua filha também, que tem hoje uma proximidade muito grande com você, principalmente, acredito, na parte da Real Café. Mas eu queria entender um pouco da operação que vocês têm atualmente. Acabam sendo, na minha concepção, pode ser que não seja uma realidade, operações completamente distintas, né? Numa você tem ali o beneficiamento, enfim, todo o processo industrializado relacionado ao café, e no outro você está relacionado com o mercado, fazendo transações comerciais, enfim, transações de comércio exterior, muitas das vezes. Como é que é essa diferenciação na sua cabeça enquanto gestor para conseguir eventualmente fazer essas viradas de chave em operações que, na minha concepção, são completamente distintas? Você ser industrial e ser comerciante é realmente distinto. Mas tem algumas coisas que se coincidem, né, similares. Já começa pelos clientes, entendeu? Então tem uma sinergia muito grande na mesa de trade com o vendedor do café solúvel, a diretoria responsável pela comercialização do café solúvel. Por quê? Porque o comprador do café solúvel, o nosso cliente, ele precisa de muita informação que o trading de café verde é muito mais preparado e tem muito mais contato com o produtor, com a cooperativa, com o comerciante do interior, tem muito mais informação, porque ele trabalha com um leque ele tem uma capilaridade maior do que a indústria. Então, nesse ponto, da parte comercial, você tem uma similaridade muito grande. Na parte de gestão, não. Indústria é mais complexo. Você já começa que você tem um capex muito maior e contínuo. Na indústria, se você parar, você está andando para trás. A evolução tecnológica, melhores equipamentos, a própria automação, apesar da nossa indústria ser uma indústria de base, não tão automatizada assim, mas acaba que você começa a ter salas de controles. Isso não existia no passado. Controlar a indústria por uma sala totalmente automatizada. Então, e são investimentos. Você procura sempre crescer, os seus clientes estão crescendo. No trading, é comprar mais produto para atender à medida que for necessário a demanda dos seus clientes. Na indústria, não. Se a gente não cresce, a gente perde o cliente. E foi o que a gente fez nos últimos 20 anos. Foi uma demanda no nosso cliente que nos obrigou a ir tirando os gargalos. Hoje a gente está parando aí para pensar qual o próximo gargalo que a gente vai desatar a indústria para passar de 11, 12 toneladas ano, 11, 12 mil toneladas ano para 15. Porque os nossos clientes estão crescendo, o mercado está crescendo. E isso é sempre investimento, certo? É sempre investimento. Você tem que estar capitalizado, tem que ter crédito. O Brasil teve um momento que tinha linhas de longo prazo, hoje não tem, mas eu acredito que você tendo uma economia mais bem estabilizada e agora com crescimento, eu acho que essas linhas voltam e a gente vai continuar investindo. No trade, vamos continuar investindo? Vamos. Houve uma certa melhoria na tecnologia dos armazéns. Os nossos armazéns são muito antigos. O mais novo, que é o de Varginha, em Minas Gerais, foi inaugurado em 91. Ele já está com 30 anos. Então, nós temos estruturas de armazenamentos mais sofisticados, equipamentos mais sofisticados, menos insalubres. Então, isso já está demandando da gente alguma ação. Mas é uma coisa que você faz de 30 em 30 anos, né? Na fábrica não, todo ano você vai fazer alguma coisa diferente. Você mencionou a operação em Varginha, hoje são 2 unidades, né? Varginha e Viana. Como que é a integração dessas 2 operações? Como que funciona? São independentes ou são integradas? Como que funciona a lógica das 2 unidades? A superintendência e o trading fica todo aqui em Viana. Então, a comercialização,
a venda do café que é comprado e processado no armazém de Varginha é feita aqui. Mas a compra é feita lá. Lá a gente tem um departamento de compra e um departamento de rebeneficiar o café. Rebeneficiamento. A gente pega o café bruto do produtor e ali a gente faz um processo de seleção de peneira, de tamanho, de tipo, para levar para o exterior e para o consumo interno também. Eu lembro que eu tive visitando Varginha e eu, na época, fui visitar o Porto Seco, e vocês estão ao lado de um Porto Seco, né? Eu lembro que eu passei, eu via a logomarca, se eu não me engano, da Tristão. Da Tristão, e aí eu falei, ó, não sabia que vocês estavam lá também. Esse posicionamento também ao lado de um Porto Seco é estratégico ou não? Não, aquilo ali foi coincidência. A gente lá não usa o Porto Seco, usa pouco. Porque qual seria a vantagem do Porto Seco? A gente exportar para o porto e aguardar o navio. A gente não faz isso, porque você teria mais movimentação de container. Então o que a gente faz? A gente contrata o container em Santos, o container ou no Rio de Janeiro, o container vai de caminhão para Varginha e lá é estufado e retorna direto para o porto. É a operação, é a logística mais econômica. Tá? Então, de vez em quando, colocar o café no Porto Seco por razões cambiais, alguma coisa nesse sentido, faria razão, mas a gente não tem feito. A operação é direta para o porto. Sérgio, falando principalmente de Minas Gerais e Espírito Santo, a gente está falando aí, se eu não me engano, dos 2 maiores exportadores de café do Brasil, né? Como é que vocês utilizam exatamente esse posicionamento de forma estratégica, a despeito dessa posição que vocês já têm estando nesses 2 maiores mercados exportadores, mas para ser também uma barreira de entrada em relação ao que vocês têm, o que a gente tem, por exemplo, em São Paulo, na região sul ali de Minas Gerais, muito próximo de São Paulo, tem uma região muito forte também relacionada ao café. Como é que vocês enxergam esse posicionamento geográfico e como é que vocês se aproveitam dessa estrutura já estabelecida? No trading, na empresa, na Tristão, a necessidade de você estar no sul de Minas é essencial para a nossa sobrevivência. Senão, nós vamos ser um mero exportador regional aqui. Na Real Café, não. 100% do café processado na Real Café é origem capixaba. 100%. Tanto o arábica como o conilon. Tá? Na Tristão, não. A gente depende muito. Eu diria que tem anos, inclusive ano como foi 2021, não, está sendo 2022, Varginha vai representar 70% da comercialização da Tristão. Tá? Então ela é muito importante. Agora, nós já, no passado, a nossa base era São Paulo. Mas o que aconteceu? Com o passar do tempo, a cafeicultura foi migrando para o estado de Minas, a cafeicultura de arábica, e o estado de Minas passou a ser disparadamente o maior estado, superando por muito o Paraná, superando por muito São Paulo, e não superou o Espírito Santo por causa do conilon. Entendeu? É maior, mas não tão maior assim, mas o Espírito Santo é conilon. Então, para comercializar o arábica, por que Minas é o melhor lugar? Pelo regime tributário do ICMS, o local que você mais tem disponibilidade de mercadoria sem estar agregado ou onerado pelo ICMS é Minas Gerais. Perfeito. Então você compra o café livre de ICMS para exportar, porque quando você exporta você não aplica esses ICMS, você só aplica no mercado interno. Quando você compra em São Paulo ou Paraná e leva para Minas, você carrega o ICMS, mas aproveita no mercado interno, que tem uma parcela de 25% a 30% do turnover nosso de café verde. Tá?
Ô Sérgio, a história do desenvolvimento do Espírito Santo, né, passa muito pela história do café. E não por acaso também a história longeva que vocês estão construindo. E a gente teve uma política de erradicação, né, produzia-se muito, vou falar o que eu lembro aqui do que eu estudei, mas produzia-se muito café no Brasil, a gente não tinha um valor agregado muito bom, e aí veio uma política de erradicação de diversos, né, cafezais. Como que essa política afetou o negócio de vocês naquele momento em que ele foi definido, foi decretado? Como que foi isso para vocês? Olha, naquele momento, na década de 60, segunda metade da década de 60, meu pai já estava na frente da empresa, a empresa já estava focada na exportação de café, não tinha mais uma atenção muito grande para as lojas de secos e molhados, que foi o nosso início lá em Afonso Cláudio. Se eu não me engano, em 60 vocês passaram a ser o maior exportador de café do mundo. Não, em 60 a gente começou a exportar. A gente assume a liderança da exportação depois da geada de 75, em 1977, 78. Perfeito. E ali a gente fica durante um bom período, até meados da década de 80. Perfeito. Mas em 60, meu pai já estava na frente da empresa e exportando. Obviamente, ele já comercializava café em outras regiões, Zona da Mata, Paraná, que o Paraná era muito importante. Estava crescendo muito, São Paulo, e teve, por causa de uma superprodução e o governo acumulando estoque, teve uma política de erradicação para frear a produção e você desestimular o cultivo de cafés plantados em sistemas muito já superados. E o Espírito Santo, naquela época, era muito marginalizado na qualidade do café dele. Então, houve um fomento muito grande em cortar toda a cafeicultura capixaba. Isso aconteceu. Então, o Conilon, o produtor de café do Espírito Santo, já tinha um contato com o Conilon. Mas o Conilon era mais marginalizado ainda. Mas coincidiu com o incentivo do Bandes, o estímulo do governo de trazer indústria para o Espírito Santo. Perfeito. E fomentam a indústria de solúvel, que acabou sendo adquirida pelo meu pai. E essa indústria de solúvel já tinha conhecimento de que o café robusto africano era extremamente eficiente na produção de solúvel. Ou seja, o Conilon que nós plantávamos aqui atenderia 100%. Então, num acordo entre dois prefeitos e ex-prefeitos de São Gabriel da Palha, Eduardo Glazar, um polonês, e Dário Martinelli, um dos fundadores da cooperativa de São Gabriel da Palha, eles fizeram um acordo: olha, você pode plantar o Conilon, que a Real Café vai comprar, vai dar liquidez. Nosso projeto é para 100 mil sacas de café, era mais ou menos o projeto de São Gabriel da Palha, produzir 100 mil sacas de Conilon. Hoje o Espírito Santo produz 15 milhões, a gente processa 400 mil, né? A progressão geométrica do crescimento do Conilon foi muito maior, mas o Ibreão lá, a Real Café teve uma participação importantíssima. Tá? A gente vem de uma escola que você já inclusive palestrou lá para a gente, né, no Líderes do Amanhã, que defende uma menor intervenção, né, do governo dentro da economia. E nesse movimento de industrialização, né, da nossa indústria, da indústria capixaba, teve uma forte iniciativa, né, do governo, de lideranças públicas, como o Dr. Arthur Guerra, etc., em trazer, né, empreendimentos como esse que foi colocado e que vocês
lideraram na cafeicultura, mas também a celulose, o minério, etc. Talvez uma pergunta mais da linha filosófica, assim, qual que você acha que é a importância desses programas de fomento e também qual que é o limite assim, do Estado para gerar esse fomento? Assim? Eu acho que o Estado fomentar a economia é importantíssimo e essencial. Agora, ele ser gestor é catastrófico. Então, o que o Bandes fez na época, liderado pelo Dr. Arthur, o governador era o Cristiano Dias Lopes, com a erradicação, o Espírito Santo perdia uma fatia grande do PIB dele. Então, vamos trazer indústria para cá. E eles fizeram isso. Mas não vamos ser indústria. Tanto é que, quando começa a ideia da Real Café, o Bandes tinha 70% da empresa. Quando a Real Café foi inaugurada, o Bandes tinha 40% da empresa. Perfeito. E quando a Real Café completou 5 anos, o Bandes não tinha nada da Real Café. Ela já tinha pulverizado todas as ações. O que não foi adquirido por nós, pelo nosso grupo, pela nossa família ou pela nossa empresa, que era a Tristão, foi adquirido pelo mercado. Então isso foi um exemplo do que é o governo fomentar e a iniciativa privada gerenciar e crescer. Entendeu? Então, desse ponto, eu acho perfeito a participação de governo e iniciativa privada. Agora, no café, se você olhar, né, no início do século passado, o Brasil exportava 70% do café consumido no mundo. E aí o Brasil faz o acordo de Taubaté para proteger os preços, liderado pelos barões da cultura do café de São Paulo e Minas Gerais, né? Daí em diante, se você olha ao longo do tempo, até terminar o IBC, o Brasil só perde mercado, percentual, né? Ganhava em volume, porque o mundo crescia muito o consumo, mas você sai de uma participação de 70% da exportação do mercado mundial e vem para o final da OIC e final de IBC final da década de 90, né? Com 25%. Então, intervenções desastrosas, uma hora queimava café, outra hora erradicava café. Isso não criou uma solução de médio e longo prazo. Aí o Brasil rompe com a intervenção em 99, flerta com uma intervenção passageira em 2000, 2001, que acabou rápida, e acabou totalmente a intervenção do governo, tirou os impostos. Nunca na história o produtor recebeu tanto do valor FOB que nós comercializamos o café para o mundo. Hoje, do valor FOB de um café que é exportado, mais de 85% vai para o produtor. Isso, na época das intervenções, chegava a 25%. Porque você tinha imposto, tinha cota, tinha ICMS e tinha ágios, e chegava pouco para o produtor. Hoje não, chega integral. E o Brasil retomou o crescimento percentual no mercado mundial, não cresceu mais porque o Brasil se tornou o segundo maior mercado de consumo de café do mundo. Então o próprio Brasil se tornou um grande consumidor. Então hoje não vale mais você falar assim, quanto que o Brasil exporta, é quanto que o Brasil vende. Okay. Porque a venda para o mercado interno é tão importante, porque só os Estados Unidos consomem, como Estado, como país, mais café do que o Brasil. Eu não sei o quanto de participação eu tenho nesse consumo aí, mas eu posso te dizer que na minha empresa, eu pessoalmente ajudo bastante nesse mercado consumidor em terra. Mas uma coisa que eu acho interessante, vendo a sua fala, e uma apresentação recente que eu vi do grupo como um todo, né,
e aí uma apresentação bem bacana que vocês têm, daquela linha do tempo em que você comenta de forma bem precisa sobre essas intervenções, momentos de crescimento da empresa, e aí ocorre de alguma forma alguma ruptura, alguma intervenção externa, e aí a empresa tendo que se ajustar e estando muito exposta a essas intervenções externas. E como que vocês se posicionaram exatamente para não depender tanto de fomento ou de alguma parceria público-privada, ou de condições climáticas, ou, enfim, de entidades governamentais com algumas políticas que você já comentou que foram de forma desastrosa em diversos momentos? Como é que vocês se posicionaram para se proteger exatamente dessas variações que aconteceram no negócio de vocês? Eu inclusive, falei uma data errada. O IBC termina em 89, 90. Durante esse período, vamos dizer, de 1960, quando a gente começa a exportação através do meu pai, até 1990, você dependia muito do Estado nas suas estratégias. Porque o Estado estabelecia preço mínimo de suporte, comprava café, o Estado te estimulava a carregar grandes estoques, mas você tinha uma put de graça, uma opção de graça, porque você sabia que, numa necessidade, ele poderia comprar esse café teu, certo? O governo criava acordos internacionais específicos entre países e estimulava exportador A ou B ou C cumprir esses contratos. Então você tinha uma dependência muito grande do que o Estado ia fazer ou não. E o Estado aí era o IBC, o Instituto Brasileiro do Café. Daí porque a base do IBC era Rio de Janeiro, a maioria dos exportadores estava lá, no Rio de Janeiro. Uhum. Apesar de ter a estrutura fiscal, a matriz fiscal da empresa em Santos ou em Vitória, que era o nosso caso, a nossa matriz fiscal sempre foi no Espírito Santo, mas a matriz operacional ficou no Rio de Janeiro durante um longo tempo. Eu retorno para cá em 96, 95. O IBC acaba em 90. Tá? Então, existia um conceito de conviver com a intervenção. E todos os exportadores aprenderam a conviver com isso. Sim. A partir de 90, o primeiro momento foi muito difícil. Foi muito difícil, porque o mercado cai muito, perde aquele suporte todo do governo, e o exportador não estava, nós exportadores não estávamos 100% preparados para conviver com aquela situação. Houve uma descapitalização muito grande no setor. Mas isso se estabilizou. A partir de 95, 96, o mercado começou a fluir. Hoje, você tem grandes exportadores, grandes cooperativas, todo mundo convivendo sem uma intervenção, vamos dizer, aguda do governo. O governo ainda coloca um preço de suporte, como ele coloca para todos os produtos agrícolas, para dar uma tranquilidade para o produtor, mas bem abaixo do nível de mercado. E ele fomenta com financiamento, tem um Funcafé, mas o mercado é totalmente livre. E vive muito bem, com vários exportadores crescendo, uns novos aparecendo, alguns desistindo, mas isso é a lei natural de qualquer business que a gente se envolve. Né? Perfeito. Sérgio, entrando um pouco na gestão familiar, estudando um pouco o caso da Tristão, percebe-se que o José Ribeiro, seu avô, teve a iniciativa ali, comerciante, de abrir o mercado e identificou ali uma oportunidade de comercializar café a partir inclusive dos pagamentos que ele recebia, que muitas vezes eram pagos em café, em safras de café, né?
O Jones Tristão abre as portas do mundo, né, para Tristão, e também vê, junto com essa oportunidade da indústria de solúvel, e você faz um trabalho de exponencializar o crescimento da empresa e também na área de diversificação, né, de produtos. Primeiro, assim, a leitura, vamos dizer, resumindo um pouco os ciclos geracionais, é nesse sentido, e qual que você enxerga que é o desafio da próxima geração que vai assumir aí a liderança à frente da Tristão, da Real Café? O roteiro foi mais ou menos isso, né? O meu avô começa com uma loja de secos e molhados na crise pós-29, né? Na Grande Depressão, e vai para o interior do Espírito Santo. Ele é oriundo de Minas Gerais, Mutum, que fica próximo de Afonso Cláudio, abre a loja e começa vender fiado, né, que a gente chama, e contra a promessa da entrega da mercadoria, que era o café. E ele começa a escoar esse café para Vitória para vender para os exportadores. É nessa operação que o meu pai entra, em 55, 20 anos depois, e 5 anos depois leva para 100%. Começa a exportação e vai desviando o business de secos e molhados, de loja, para exportação de café. E foca na exportação. Até 71, quando ele inaugura a fábrica, que aí ele começa a ter um misto de duas coisas. Bom, a sucessão do meu avô para o meu pai foi muito simples, porque o meu avô tinha só 2 filhos, um casal. O meu pai assumiu a empresa e a minha tia ficou só como acionista. A sucessão dele para nós foi dividida. Ele criou o filhote, né? Não ficou uma empresa só e fez o processo sucessório entre os 4 filhos. Ele dividiu. Foi uma decisão muito inteligente, porque ele postergou um problema. Então, agora, e a minha filha Tatiana, que está trabalhando na empresa, que é a nossa diretora, que você conheceu, é que ela fala, nós estamos na 4ª geração, mas que, na verdade, nós estamos passando para a 2ª geração. Porque o que eu recebi, eu tive a minha irmã como acionista, nós vamos ter agora o desafio de passar para a 2ª geração. Por que o desafio? Porque agora eu tenho 4 filhos. A minha irmã tem 3 filhos. Então, minha irmã, 4 filhos e 3 sobrinhos. Aí já virou um contingente maior. Lá atrás, o cenário era mais ou menos esse. Meu pai dividiu as empresas. Eu tenho opção de fazer isso, mas não é o que está no meu plano. O que está no meu plano é criar uma gestão de conselho familiar. Perfeito. Entendeu? Perfeito. A gente... Faz muito sentido, né? Tem sido amplamente adotada aí como política para a gestão familiar, né? Conselhos, etc. Exatamente. Então, e a gente vê aí, a gente tem uma história de sucesso aqui no Espírito Santo que nos estimula a ir para esse caminho. Ter regra, é óbvio que qualquer parente dentro da empresa, quando é eficiente, é bem-vindo, porque traz a capacidade com o coração, mas o parente dentro da empresa, por favor, isso aí é terrível, é corrosivo. Então tem que ter regra, tem que ter uma gestão e tudo. E é isso que eu estou focando. Eu vou começar, hoje eu fico muito mais, os meus neurônios ficam muito mais preocupados com o futuro do que com a operação atual, porque graças a Deus eu tenho uma equipe muito boa,
entre uma diretoria extremamente eficiente que toca a empresa com pouca participação minha hoje. Pouca participação minha hoje. Perfeito. É interessante você falar isso. A gente já recebeu diversos convidados aqui no podcast. Um dos episódios a gente recebeu o Luiz Cordeiro da Estel, enfim, da Placas do Brasil. E ele comenta até no próprio episódio, a gente pode até colocar um card aqui para quem estiver assistindo, principalmente no YouTube, assistir esse episódio, que ele comenta como é que foi esse processo de profissionalização, de segmentação no próprio contexto familiar, de trazer isso, regras muito claras de quem que entra no negócio, quais que são os requisitos, enfim, a performance almejada para que as pessoas que são parte da família deixem de ser acionistas se ela quiser se tornar uma pessoa da operação para que ela consiga atuar no dia a dia do negócio. E eu vejo dentro da atuação do grupo de empresas que vocês têm, a inserção que você tem, por exemplo, posso comentar talvez aí dos seus filhos, né? E aí uma iniciativa mais focada em pessoas, e aí eu vejo muitas iniciativas de valorização das pessoas, não só da industrialização, da operação, mas de entender que as pessoas é que vão fazer o negócio e dar o próximo passo, mas também na construção de linhas, por exemplo, como é o caso do café reserva, né? E aí eu queria que você comentasse um pouco de como que as pessoas já dessa próxima geração têm trazido um pouco dessa perspectiva de como que a empresa pode dar próximos passos que vão levar ao crescimento, a continuar esse crescimento, dessa passagem de bastão, do crescimento muito forte que vocês tiveram ao longo dos anos, mas que isso possa se perpetuar. A gente, não vou falar nos últimos anos, mas é uma cultura que vem lá de trás, desde da época do meu avô, dedica uma atenção muito grande para a equipe. Tanto é que a gente tem um histórico de perpetuação de funcionários e executivos. E no meu período, na minha gestão, não foi diferente. O que aconteceu mais recentemente é que a gente se profissionalizou mais nesse sentido. Dentro de que uma equipe feliz produz mais e atende melhor o nosso cliente. É óbvio, todo mundo fala, o cliente é o mais importante. Talvez não, talvez o funcionário feliz vai fazer com que vai entender a importância do nosso cliente e vai fazer o nosso cliente feliz. E aí a gente se dedicou muito nisso, nesse trabalho, principalmente a Tatiana, recentemente. Estudou, fez vários cursos de como agir, e aí nós começamos todo um processo de treinamento, de benfeitoria na unidade. A gente fez um investimento enorme em bem-estar dentro da unidade fabril. A gente fez uma área de vivência, com refeitório, com lugar para descanso. Nós temos turnos que ficam na fábrica, funcionários que trabalham durante 12 horas, permanecem na fábrica 12 horas. Eles descansam 2 horas a cada 12. Então a gente tem que criar condição para eles se sentir bem nesse período. E foi o que nós fomos fazendo, dando alternativa de crescimento. Você vai fazer um recrutamento dentro da empresa, a primeira tentativa de recrutamento é dentro da própria equipe, de você ascender algum funcionário, entendeu? E tanto que a gente foi considerado a 4ª melhor empresa para se trabalhar no Espírito Santo e fomos considerados a 30ª indústria melhor para se trabalhar no Brasil pela GTTW, que é Great Place to Work. E então é isso. Isso tudo aconteceu antes de aparecer essas letrinhas aí, ESG. Sem dúvida. Por coincidência, entendeu? Hoje a demanda do mercado. Sim. Mas a gente já estava fazendo isso meio que intuitivamente e espontaneamente, como também do lado do meio ambiente. Tá?
Até pegando o gancho dessa sua fala, a quarta melhor indústria no estado, vocês fizeram algumas iniciativas, né, que eu achei muito interessante, vendo a Tatiana apresentando, né, no Coffee Summit na semana passada. Me chamou a atenção, são diversas práticas que a gente poderia falar de todas elas aqui durante um bom tempo, mas me chamou a atenção a questão do café com o presidente, né, que imagino que seja uma oportunidade que você esteja passando a visão, né, de visão de futuro, conversando com os colaboradores, e também o podcast que vocês criaram lá, interno, e que é acessível para todo mundo, né? O podcast foi iniciativa dos funcionários, não foi da empresa, não. Que bacana. A empresa só deu suporte e estimulou, né, porque a ideia foi boa. E para quem está nos ouvindo aí, chama Pausa para o Café, né? Tá no canal da Real Café. Então, como que funciona, assim, quais essas práticas que você destacaria? Se você puder falar um pouquinho do Café com o Presidente também, e outra que você acha que é relevante, que aproxima, né, visão da diretoria, visão dos donos, e traz os colaboradores mais para próximo, né, mais com essa visão de dono também do negócio. Inclusive essa ideia do Café com o Presidente partiu até de uma filha minha que não está na empresa, que mora no exterior. E aí eu comentei com a diretoria e todo mundo estimulou, incentivou, achou uma ótima iniciativa, e o negócio começou acanhado, né, porque era presencial, na época não tinha pandemia, aí os funcionários, a gente pediu para os gestores não se inscreverem para não intimidar os funcionários, mas no primeiro momento foi difícil decolar, né? Eles ficavam com receio, mas aí o negócio foi foi progredindo o negócio, e tem aquela repercussão, um ia, comentava, tal, aí a gente fazia grupo de 20. Uhum. Mas o Café com o Presidente, por incrível que pareça, ele já existia há alguns anos, mas ele decola na pandemia. Porque quando a gente faz o Café com o Presidente virtual, a adesão foi muito maior. Uhum. A gente não ficou limitado a um espaço, a um tempo, 20 pessoas. Aí eu cheguei a fazer Café com o Presidente com 180 pessoas online. E foi muito dinâmico. Agora eu voltei presencial e ele tem sido muito interessante, porque ele foi divulgado durante a pandemia. Ele foi teve mais capilaridade, né? Então... Tirou aquele receio das pessoas de participarem. Né? Tirou aquele bloqueiozinho. E é óbvio que isso é uma tentativa de você de eu conversando com a equipe, dar oportunidade de todo mundo mostrar o anseio de cada um. Uhum. O que ele acha que está faltando para ser melhor, o que ele acha que está bom e tal. É óbvio que a gente não consegue agradar todo mundo, mas tem muita coisa boa que vem desse movimento que é o Café com o Presidente. Acho importante como que você persistir na prática, né? Fazer ela tracionar é fundamental, né? Porque ouvindo o podcast de vocês, você falou que começou acho que com 5 convidados, o primeiro Café com o Presidente, e agora tem mais de 180 pessoas. Então, você ir refinando e melhorando a prática, né? Hoje no virtual, a gente alterna, né? Uma vez por ano, ou 2 vezes por ano, a gente faz o virtual, que aí a gente atinge muito mais. Atinge até Varginha, entendeu? Porque pelo virtual fica muito mais fácil você abranger um grupo maior de pessoas. Mas no presencial, na fábrica, é fácil hoje formar um grupo de 25 pessoas para a gente fazer o Café com o Presidente. Sérgio, uma coisa que eu particularmente achei bem interessante e importante
a valorização que vocês têm, e aí a gente comentou das pessoas internas, naturalmente elas vão conseguir atender melhor os clientes, essa proximidade com os funcionários, enfim, de trazer essa dinâmica, mas de também a proximidade que vocês passaram a ter com os produtores do próprio estado do Espírito Santo, e tem um programa que vocês fazem essa valorização, a premiação. Como é que foi essa ideia na concepção de trazer essa perspectiva de uma premiação para os melhores produtores, e como que é essa proximidade com eles no dia a dia e como é que eles enxergam isso para o próprio negócio deles, né? O crescimento que eles podem ter ancorados também na capilaridade e na robustez que vocês já têm. A ideia do concurso nasceu em 2000. Foram várias cabeças. Uma delas acabou de ser reeleito aí o nosso deputado Evair, que lá ele comandava um grupo, chegava a ser uma cooperativa, era um grupo de produtores, chamava Pronova, e o CETCAF, que tinha ainda o Frederico Dyer, o Marcos Mulan, e o Dário Martinelli estava no CETCAF, que foi um dos fundadores da cooperativa de São Gabriel da Palha. E eles vieram com essa ideia: por que o Espírito Santo não tem arábica de qualidade? Não tem porque o produtor não quer fazer. O produtor já foi estimulado no passado pelo governo, o governo colocou o estímulo, depois tirou. Ele ficou decepcionado e parou. Então, eu não tenho vantagem de preço, eu não tenho isso, tenho aquilo. Aí a gente falou, não, vamos tentar convencer um grupo pequeno de produtores a fazer café com qualidade. E começou. Aí a Tristão aceitou o desafio, o CETCAF e a Pronova tentaram trazer os produtores para o jogo, para o concurso, e na época eu me lembro que os produtores falavam assim, lá atrás o IBC estimulou a gente a produzir café com qualidade e depois tirou o prêmio do café no preço de suporte dele. Ele dava dois preços, um para café melhor, depois ele passou a dar um preço básico. Isso vai acontecer de novo. Aí a gente falava para os produtores, olha, lá atrás, quem pediu isso foi um tecnocrata, foi um governo. Agora, quem está pedindo qualidade é o mercado. O mercado, ele vai ser sempre o dono da razão. Ou você acredita nele ou não. Agora, eu não te prometo nada. Agora, quem está pedindo qualidade é o mercado. E aí eles foram devagarinho, aí começou no primeiro concurso um grupo pequeno, a gente teve dificuldade de formar 20 produtores, mas aí teve a premiação, o prêmio impactava muito. Eram 5 sacas para ganhar R$20 mil. Isso em 2000. Era uma coisa que aí foi propagando. Então, todo ano começou o crescimento. E o mercado começou a pagar. Não só o concurso, mas o que a gente estava antecipando, que o mercado de qualidade ia fazer um distanciamento entre um café inferior e um café superior em preço muito grande, isso começou a acontecer. Aí o mercado, além do concurso, começou a estimular. Então, nós fomos extremamente reconhecidos. Hoje, o universo de produtores que produzem arábica de qualidade na Montanha do Espírito Santo é muito grande. A gente estima uma produção de 700 a 1 milhão de sacas de cafés de qualidade no Espírito Santo. Esse café, quase todo ele, passa pela nossa mesa de comercialização. A gente só não compra se tiver algum concorrente no dia com a condição melhor. Mas a gente tem a oportunidade de comercializar e a gente exporta muito café
de qualidade pelos portos, pelos armazéns e pelos portos do Espírito Santo. Tá? Então, foi uma via de duas mãos, porque o produtor ganhou muito e nós também, como exportador capixaba, também fomos altamente favorecidos e reconhecidos com o programa. Sérgio, tem um aspecto que a gente queria muito ouvir a sua perspectiva sobre esse cenário, que é o cenário competitivo do café hoje no Espírito Santo. Me parece que o Espírito Santo passou a ser a bola da vez do café solúvel. Você tem movimentos como a Cacique, que já iniciou a operação, Café Olan, a outra que é a Maratá, se eu não me engano. Maratá, de Sergipe. A Maratá é torrado moído. É torrado moído? É. Então você teve esse movimento dessas indústrias que olharam para o Espírito Santo e estão vindo para cá investindo no estado. Como que você avalia esse cenário competitivo, né, em que vocês foram pioneiros e agora você tem diversas indústrias olhando? E uma segunda pergunta, como que você avalia o impacto da Sudene? Porque essas indústrias estão na região da Sudene. Como que isso afeta a competitividade para Real Café? O Espírito Santo atrair as indústrias de solúvel, para mim foi uma coisa extremamente normal. Uhum. Eu diria até, com o regime de ICMS, no caso específico da Cacique, que já existia há muito tempo, mas mais antiga do que a Real Café, no Paraná, ela demorou até a vir. Tá? O caso da Olan, ela tem várias indústrias de solúvel na Ásia, e já namora o Espírito Santo há muito tempo. Resolveu vir agora. Por quê? Porque o Espírito Santo, se fosse um país, seria o segundo produtor de robusta do mundo, que é a matéria-prima básica para a produção do café solúvel. Isso aí sem sombra de dúvida. A Sudene ajuda? Lógico que ajuda. Ajuda eles, mas atrapalha a gente. Entendeu? O sistema da Sudene, no caso específico, para indústrias estabelecidas no sul do Espírito Santo, ele é perverso. Porque é inadmissível que há duas indústrias que estão nascendo a 180 quilômetros da Real Café, que está aqui há 51 anos, vão ter uma isenção de 70% do imposto de renda, e a Real Café não. É óbvio que nós vamos ter perda de competitividade. Isso vai ser um assunto que, em breve, eu vou chamar o prefeito de Viana, entendeu? Esperar o próximo governo e conversar, entendeu? Afinal de contas, a Sudene já chegou em Aracruz. Coincidência ou não, mas vai beneficiar a Suzano, que é uma mega empresa. Tá? Mas, já que chegou em Aracruz, por que não chega em Viana? Essa disputa, essa é difícil, hein? Tem que conversar com o Evaí. O Evaí conhece bem essa história. Então, agora, é uma situação que tem que ser... como é que vem duas empresas recentes, que recém começaram, a Cacique está operando, a outra nem está operando. Com condições distintas. Com condições distintas. Perfeito. Então, vai ser um assunto que nós vamos colocar em pauta, mas sem dúvida. Eu não sei a regra exata da Sudene, mas parece que essa isenção de 70% era para você reinvestir. Você tinha a isenção, mas não tinha o capital. Você tinha que reinvestir na indústria. Mas me parece que isso está sendo liberado. Então está se tornando o quê? Resultado. Liquidez. É óbvio que vai tirar a competitividade da gente. É um assunto que nós vamos ter que sentar com as autoridades e discutir. É quando a intervenção demasiada atrapalha. A Sudene, para promover e decolar o norte do estado, ela foi importante. Mas hoje ela começa a criar distorções. Ela começa a criar distorções. Sem dúvida. Isso aí só reforça que para qualquer negócio, né,
o ideal é que a gente tenha, de fato, ali uma economia de mercado, né? Um livre mercado, para que a gente consiga ter, a partir do mérito, enfim, da capacidade da empresa de fazer uma boa gestão, de ter inovação, de investir, enfim, de conseguir pensar o negócio como um todo a partir das suas próprias condições, obviamente acessando ao mercado de capitais, mas, enfim, de tendo condições minimamente favoráveis ali para todos e não um em detrimento do outro, para que naturalmente a gente consiga ter isso. Mas eu tenho certeza que naturalmente, assim como vocês já tiveram ao longo da trajetória de vocês, vários pontos de inflexão, esse também vai ser superado. Vai ser um ponto que vai ser adicionado ali na trajetória de vocês, tenho certeza que vai ser muito sucesso. Agora, o mais importante é deixar claro, as empresas de solúveis estão aqui, vieram para cá, não foi por causa da Sudene. Sudene foi a cereja no bolo. Vieram por causa dos produtores de Golinó. Pelo Espírito Santo ser o segundo maior produtor de Golinó do mundo, de robusta do mundo. E isso atraiu as empresas, pode atrair até outras, entendeu? E a gente usufruiu dessa vantagem durante muito tempo, porque eles demoraram a vir. Ainda nessa parte da cadeia do café, qual que você, então, dado que a gente está tendo esse olhar do solúvel para cá, qual que você imagina que seja o próximo passo da cadeia do café no Espírito Santo? E aí queria juntar novamente com outra pergunta, que é a seguinte: eu, olhando, né, para o desenvolvimento do estado, eu sempre pensei como uma indústria de cápsula de café ser efetivamente o próximo passo, já que nós estamos produzindo solúvel, mistura lá na cápsula e exporta isso. E você teve uma investida em uma potencial indústria de cápsula, né? Como que foi essa experiência e qual que você entende que seja o próximo passo da nossa cadeia produtiva do café? Bom, a experiência foi frustrante, porque a gente não comprou uma indústria, a gente comprou uma marca. Uma marca e uma tecnologia, um royalty. Só que a tecnologia, ela tem prazo de validade, entendeu? Tanto é que você vê hoje várias empresas, inclusive a gente, produzindo cápsula compatível com a máquina que era exclusiva da Nespresso. Então, por quê? A Nespresso perdeu a exclusividade. Então, essa empresa que nós compramos, ela era suíça e ela tinha um mercado muito grande, mas na marca de terceiros. E perdeu a exclusividade. O maior cliente era uma empresa australiana, e ela passou a produzir a própria cápsula e ter total independência. Então foi um negócio, e os investimentos para fazer a fábrica, a gente tinha. Agora, para fazer uma marca, era um desafio muito grande. E houve um descompasso entre os sócios. E deu errado. Então, isso é passado, vão para lá. O que, dentro da cadeia produtiva do café, o que a gente mais demanda hoje, como produtor, como exportador, como industrial, é um porto. É um porto. Nós não temos um porto de container compatível com os navios atuais. Nós não temos. Então, isso, todo o café praticamente hoje exportado pelo Espírito Santo, ele faz transbordo. E a gente perde a exportação de muito café da zona da Mata Mineira, que é muito mais rápido você chegar aqui em Vitória do que chegar no Rio de Janeiro, ou em Santos. Saindo aqui de Maiuaçu, Maiumirim, Matipó, etc. Mas aqui não tem porto. Você tem que chegar aqui e botar numa cabotagem e mandar para o Rio. O custo do frete é maior. Então, assim, a expectativa e o desejo do comércio, da cadeia da cadeia do café capixaba,
a demanda maior é um porto, que a gente está vislumbrando na Emetame, né, no porto da Emetame. Se isso vier a acontecer, vai ser muito bom para o Estado, porque aí você traz grandes navios para cá, entendeu? E vai trazer muita carga, porque o Centro-Oeste para o Espírito Santo é uma linha reta. Sem dúvida. Com uma linha reta. De certa forma, a ferrovia. Ferrovia, etc, etc. Você não vai ficar dependendo só dos produtos capixabas. Você vai trazer um fluxo de produtos que são exportados por container para o Espírito Santo. Gabriel, que eu diga que o Espírito Santo tem uma vocação logística, já trabalhou bastante na atração de novos negócios aqui para o Estado e tem uma apresentação, recomendo, em que ele aborda exatamente esses aspectos aí de como que, se a gente traçar um círculo, né, num raio de quantos quilômetros? 1.000 quilômetros, aproximadamente 1.000 quilômetros, a gente acessa aí o quê? 80% do PIB. Né? 80% do PIB nacional. Nacional. Você vai pegar Belo Horizonte, vai pegar todo o Centro-Oeste. E olha a quantidade de grãos que são produzidos lá. Sem dúvida. Mato Grosso. A notícia boa é que o porto da Emetame está andando, né? O calado já foi. Tá andando. O calado não, o quebra-mar. Agora eles estão com a draga funcionando, né? Vi o vídeo esses dias aí, a draga funcionando. Eu vi o vídeo no Coffee Summit. Muito interessante. Então tá todo mundo animado. Tá todo mundo animado. Beleza. Sérgio, a gente está chegando ao fim aqui, queria mais uma vez agradecer a sua disponibilidade. Acho que a história da Real Café se mistura muito com a história do desenvolvimento do Estado, como eu falei anteriormente. E um baita case. Parabenizar por todas as iniciativas, né, do ESG, que a gente chegou a comentar algumas. Vocês têm outras tantas, né, a destinação de 90%, né, do resíduo. Do resíduo sólido. Do resíduo sólido, etc. Então, assim, muita ação bacana que o pessoal pode consultar aí e ver o que vocês estão fazendo. E parabéns pelo pioneirismo e pela construção da história que vocês estão aí caminhando aí e fazendo história de fato aí no mercado capixaba aí no mundo. Essa do resíduo sólido é uma participação público-privada que deu certo, né? São duas PPPs que nós fizemos. Uma envolve Incaper e Prefeitura de Viana. A gente pega o lodo do tratamento do nosso efluente, que gera um lodo extremamente fértil, leva para Viana, nós construímos uma usina de compostagem e a Prefeitura de Viana faz 7 toneladas por dia de adubo orgânico e distribui para os produtores locais. Isso aí foi também uma iniciativa antes de aparecer as 3 letrinhas. E o outro, mais recente, que não entrou em funcionamento, mas vai nos ajudar a chegar a 90% de destino do nosso resíduo, que é a Ascamave, Associação dos Catadores de Recicláveis de Viana, que tem participação do Ministério Público, Prefeitura de Viana e UFES. E é isso, a gente está preocupado com o bem-estar, com o ambiente, com a nossa comunidade, e se Deus quiser a gente vai continuar tocando a empresa para frente. Tá? E obrigado a vocês pela atenção aí, foi um prazer muito grande estar aqui, tá? E sempre que for necessário eu estou à disposição. Bom demais. Valeu, Sérgio, muito obrigado aí. Obrigado a vocês. Bacana. Sérgio, novamente muito obrigado, a gente vai ficando por aqui, um abraço e até a próxima.